Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? Vocês devem estar estranhando, né? Que era para ser a professora Camille Borba. Olha, ela teve outras demandas, então hoje eu tô aqui no lugar dela, mas eu prometo que eu vou fazer o máximo para que essa aula seja incrível, do jeito que ela preparou para vocês, tá certo? Hoje a gente continua conversando mais um pouquinho sobre contos que pertencem à ordem do narrar, né? A gente vem também conversando sobre os textos que são narrativos ao longo das semanas. Mas antes da gente começar a aula mais especificamente, né? Vamos dar os informes aqui do começo da aula. Ó, a gente está ao vivo, lembra? Então, isso significa que a gente tem chat. Você pode entrar no aplicativo do Educa Recife e fazer a comunicação com a gente aqui enquanto a aula acontece. Olha, o QR Code está na tela. Então, se você ainda não tem o app, aponta a câmera do seu celular para os QR Codes que estão aqui e baixa o aplicativo. Por quê? Para você conseguir falar com a pessoa especial que está no meu chat hoje, que é a professora Adriana Maria. Bora falar com ela um pouquinho? Olá, pessoal, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Estamos aí, não é? E aí vocês podem interagir conosco aqui no chat, tá? Colocar as dúvidas de vocês e o nome da escola, do professor. E é sempre uma alegria ter vocês aqui na nossa aula, interagindo, tá bom? Estamos aqui para isso, interagir com vocês e gerar relacionamento. Então isso é bom demais. Olha aí que fofura, vocês vão perder a oportunidade de conversar com a professora Adriana. Minha gente, percam não. Olha, quem faz a tradução simultânea hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje sobre conto. Ó, olá, gente, tudo bem? Vou falar que nem a professora Camille Borba. Meninas e meninas, tudo bem? Hoje vamos estudar outros aspectos do conto. Na verdade, a gente vai fazer um passeio por todas aquelas características que são primordiais à composição de um conto, né? A gente vai passar pelo narrador, a gente vai passar pelas personagens, pelo tempo, pelo espaço, pela ordem cronológica, pelo psicológico. A gente vai falar de tudo isso hoje de forma breve, de forma resumida, porque eu tenho certeza que vocês já vinham assistindo as outras aulas, né? E a gente vem falando dessas características no romance também, nas fábulas. Então, ó, a aula de hoje é uma espécie de revisão de tudo aquilo que a gente já viu. Então, não tem desculpa para não interagir com a professora Adriana lá no chat, porque eu tenho certeza que alguma coisa vocês já viram sobre esse assunto. Vamos relembrar o que é um gênero textual conto, né? O gênero textual conto é aquele tipo de escrita de texto mais curtinho, porque ele vai ser mais curto quando comparado ao romance, que normalmente é um texto mais longo, de 200 a 300 páginas, ou tem romances de 1000 páginas, minha gente, para vocês terem uma ideia. Então, o conto, quando comparado ao romance, ele é um texto muito mais enxuto, muito mais curtinho, que vai ter aí as suas limitações quando comparado ao romance, tá certo? Ó, o conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. É muito comum que o conto ele tenha apenas um foco narrativo, né? Por quê? Porque o espaço de desenvolvimento do conto é limitado, como eu estava falando para vocês. Então, é comum que eu não consiga colocar dentro do conto muitas personagens, porque isso demanda espaço, isso demanda tempo narrativo para ser desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho eu e a professora Adriana e Elaine como personagens. Mas, se a gente começa a chamar gente aqui para a nossa história, vai ficar muito povoado. E aí, para contar a história de cada uma dessas, eu vou precisar esticar a minha narrativa. Se eu estico muito a minha narrativa, se eu aumento muito o meu espaço, se eu coloco muitos núcleos de conversa, isso deixa de ter um foco principal. E o conto, ele precisa manter essa unidade, porque ele vai contar uma história ali numa esfera micro, não numa esfera macro. Essas histórias maiores são características do romance, tá certo? Que consegue dar conta de diversos núcleos de personagens. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes, é como eu estava contando para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 personagens, eu, Adriana e Elaine, a gente consegue criar um conto
a partir só da nossa casinha aqui, só do nosso estúdio. Mas se eu chamo aqui 30 pessoas, já não cabe no nosso estúdio, né? Então, eu vou precisar ampliar o espaço. No momento em que eu amplio o espaço, o conto ele perde essa característica de ser objetivo, tá certo? E eu perco a profundidade que eu poderia dar a cada uma dessas pessoas na minha história. Então, ao invés de contar toda a história da minha personagem A, eu vou ter que dividir o tempo de tela dela, como vamos dizer assim, o tempo de história dela, eu vou ter que dividir com outras personagens. Então, acaba que a narrativa dessa personagem especificamente, que é a minha personagem A, fica comprometida pela necessidade de narrar outras histórias. Há vários tipos de contos, os realistas, os populares, os fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e os mais conhecidos que são os contos de fadas, que eu tenho certeza que vocês adoram. Eu particularmente adoro conto de fada, mas existem toda uma gama de contos possíveis, né? Como vocês estão vendo aqui, de terror, contos fantásticos, contos populares que a gente também já viu em outras aulas. Então existem várias categorias. O conto ele não é única e exclusivamente uma questão realista. Eu posso fazer um conto fantástico, eu posso fazer um conto que envolva magia, que envolva feitiço, criação de universos paralelos, ou irreais, ou fantasiosos, tá certo? Isso não é característica apenas do romance. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes. Quais seriam essas, Vivi? A apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, que a gente chama também de clímax, e solução do desfecho. E o conto, ele pertence ao agrupamento de gêneros da ordem do narrar, daquele que vai contar uma história pra gente, né? E essa é a estrutura básica de qualquer estrutura narrativa, de qualquer texto narrativo, né? A gente tem a introdução, que é quando normalmente a gente apresenta as personagens, apresenta o tempo, o espaço, as prerrogativas da narrativa em si. E a gente tem o desenvolvimento, que é onde o enredo vai ser muito praticado, então tem as ações, onde as intrigas começam a aparecer, é onde os casais começam a ser formados, vamos supor assim, quando é uma história romântica, né, de amor. A gente tem tudo. Então, se é uma história de vingança, é onde a traição vai ser montada, vai ser mostrada, alguma coisa vai colocar 2 personagens em conflito, para que esse conflito vá se desenvolvendo ao longo da narrativa. Então, é no desenvolvimento onde as coisas criam os desdobramentos até que se chegue ao clímax, que é o ponto ápice da narrativa. É onde normalmente as verdades vêm à tona, onde as personagens deixam de ser ingênuas e tomam ciência do que realmente aconteceu ao seu entorno, das verdades que não foram ditas ao longo do romance. Então, é quando normalmente alguém descobre quem é o traidor ou não, normalmente alguém descobre a verdade sobre alguma mentira que lhe contaram, etc. e tal. E a gente tem a solução e o desfecho, que normalmente, a gente vai falar sobre cada um ponto desses mais à frente, que é o finzinho da história. Características do conto. O conto apresenta as seguintes características, minha gente. O espaço é delimitado, a gente não tem uma construção espacial muito grande, então eu não vou ter no conto estruturas enormes como cidades inteiras sendo construídas, eu não vou ter, mundos fantasiosos muito grandes. Eu vou ter realmente, às vezes, o espaço de uma sala, às vezes o espaço de uma rua, específico, porque eu preciso condensar essa história ali, no meu espaçozinho pequeno. Até porque eu tenho pouco tempo para isso. Então, por exemplo, o espaço de um conto, e essa deve ser uma das características aqui também marcadas, o tempo marcado. O tempo é muito delimitado também no conto. Então, por exemplo, toda a minha história precisa se passar dentro de 2 horas. Então, em 2 horas, eu não consigo fazer com que essas personagens se movimentem muito no espaço. Às vezes, é mais interessante que elas fiquem paradas e estabeleçam diálogos de aprofundamento de personagem, de aprofundamento de motivação, de questões filosóficas que essas personagens tenham, do que ficar movendo as personagens como se elas estivessem dentro de um jogo de xadrez ou dama. E aí eu não chego a lugar nenhum, porque só
mexendo nas personagens, a gente não desenvolve a história, a não ser que seja justamente uma história que fala sobre esse movimento de ir para um lugar para o outro, de se afastar, de ter essa mensagem metafórica de solidão ou de saída de algum lugar, de despedida, etc. Presença do narrador, né, minha gente? Toda história precisa de um narrador. Se não tiver narrador, quem é que vai contar a história pra gente? Então, a gente vai ver também mais à frente quais são os tipos de narrador, como é que eles se comportam com relação aos personagens na história. Poucas personagens, que eu já falei aqui, e um enredo, né? O enredo é aquela trama, é a história do texto em si, como ela se estabelece, quais são as conexões que são feitas entre as personagens, fulano que conversa com ciclano, mas ciclano nunca viu Beltrano, tudo isso é dado pela trama, que é justamente essa tessitura, essa teia de acontecimentos que vão envolver as personagens, como se as personagens circundassem ali em volta da trama, elas existem para fazer com que a trama aconteça. O espaço delimitado. O local em que se desenvolve a história é delimitado, como uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Era como eu estava contando para vocês. Não dá tempo, minha gente, é muito breve. Então, eu não tenho como começar uma história aqui e acabar a história na Rússia, por exemplo, porque em 2 horas ninguém chega na Rússia. Então, eu preciso delimitar o meu espaço para que ele seja cabível dentro da minha história breve ali que eu estou tentando contar. Tempo marcado. O tempo do conto é marcado, né? Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo pode ser cronológico, quando as coisas acontecem em sequência normal, de horas, dias, anos. Então, a cronologia é quando eu ordeno a minha narrativa para que ela tenha um sentido semelhante à nossa cronologia de tempo. Então, por exemplo, hoje de manhã, a gente acordou, né, e conta o tempo a partir dos minutos, das horas, dos dias. Então, essa é uma ordem natural das coisas. A gente chama isso de ordem cronológica. Então, o conto ele pode ter esse recurso da cronologia, de contar com a ordem natural que é estabelecida, como a gente mede o tempo. E ele pode ser também psicológico, que é um pouquinho diferente, ó, quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de uma personagem. Então, é muito comum que no espaço psicológico, já que ele está acontecendo dentro da mente da personagem, haja uma certa confusão, visto que, às vezes, a personagem está ali imaginando a versão dela e é a história dela, ela pode estar mentindo para a gente ou não, e ela pode estar também imaginando os fenômenos e as ações do jeito que ela quer, inclusive fora de ordem. Né? Ela pode ir para um flashback. Flashback é quando a gente volta ao passado para tentar rememorar alguma coisa que aconteceu e trazer para o presente como justificativa para alguma ação. Então, eu posso usar um flashback fora de ordem. Então, fatos do passado que se misturam. Então, é muito comum que no tempo psicológico haja uma certa hesitação e confusão com relação à narrativa que a personagem ou o narrador possa estar fazendo. Narrador. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser narrador observador, aquele que conhece a história, mas não participa dela. Então, ele está ali só observando e dizendo assim, a professora Adriana tomou uma água, a professora Viviane está com o passador na mão. Então, isso são características de um narrador observador. Então, ele está ali, atrás do vidrozinho, olhando enquanto a ação está acontecendo e ele pode descrever o que está acontecendo na hora para a gente, que não duvida das intenções do narrador, porque ele está sendo fiel ao que está acontecendo ali, né? A gente tem o narrador personagem, aquele que, além de narrar a história, também é um de seus personagens, ou seja, ele está na história. E isso é perigoso porque esse narrador personagem, ele não é imparcial. Ele tem o seu ponto de vista e o ponto de vista dele vai interferir na história. Então, sempre que tiver um narrador personagem, a gente tem que lembrar que pode ser que ele goste e desgoste de alguém, que ele puxe a sardinha para o seu próprio lado, tá certo? Então, é sempre bom manter isso em mente.
E a gente tem um narrador onisciente, o mais perigoso de todos, minha gente, mas também o mais completo, que é aquele que conhece a história e todos os seus personagens envolvidos nela. E não conhece só de vista não, viu? É aquele narrador que consegue entrar na cabeça da personagem. Então ele sabe o que a personagem sente, quais são as suas intenções por trás de todas as ações. Perigoso, hein? Personagens. A gente tem o conto. Contém poucas personagens, como eu disse para vocês, porque, como o texto é breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários, tá certo? Como a gente tem pouquinhos personagens no conto, a gente não consegue um batalhão de representações. Então, a gente normalmente tem o eixo da narrativa, que é o personagem principal, e normalmente alguns personagens secundários que vão interagir com esse personagem principal. A gente não tem necessariamente a presença de um antagonista, que seria aquela versão má da história, aquela versão má do protagonista. Não necessariamente. Às vezes, um conto ele pode ser sobre aspectos psicológicos, filosóficos. Então, às vezes não cabe um antagonista. Mas, normalmente, há personagens secundários, alguém que precise interagir com o meu personagem principal. Enredo. O conto apresenta sempre um enredo, né, minha gente? Que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, apresentação, desenvolvimento, momento de tensão ou clímax, e solução, desfecho. Ou pode ser não linear, minha gente, quando os fatos não seguem a sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Isso também é muito frequente, pode acontecer num romance também, ou até mesmo na fábula não, porque a gente tem a moral da história sendo contada. Mas no conto e no romance, a gente pode ter uma ordem não linear. Então, eu começo pelo fim, dizer, aconteceu aqui, alguma coisa aqui, fulaninho foi preso. Fulaninho foi preso por quê? Aí mostra ele em sofrimento. E aí eu volto, esse foi o começo da minha narrativa, eu volto e toda a minha história vai se desdobrar a partir desse fato que eu sei no começo da narrativa, que é o fim. Então, eu preciso lembrar que quando eu estiver escrevendo, se eu começar pelo fim, a minha história tem que seguir até esse ponto que eu trouxe aqui no começo. Estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas história e um conflito. Não existem conflitos exacerbados no conto, né? Porque a gente não tem nem muito espaço, a gente não tem nem muito tempo e a gente, às vezes, não tem nem muita personagem para fazer isso. Então, eu não consigo lidar com vários conflitos da existência humana ao mesmo tempo. Eu não consigo lidar com a falta de emprego, eu não consigo lidar com a tristeza da personagem, tudo isso ao mesmo tempo. Eu preciso escolher qual é o ponto narrativo, qual é o argumento do meu enredo, tá certo? Se é uma desilusão amorosa, o conto todo vai ser sobre essa desilusão amorosa. Não consigo abordar vários aspectos da vida de uma pessoa. Sua estrutura está dividida em partes. A gente tem a introdução, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, que eu mais ou menos já expliquei para vocês. A introdução, que é o momento inicial, que é uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. É onde eu apresento todo mundo, né? Eu digo, nosso conto vai se passar em Recife, no dia 2 de dezembro de 2019. Então, é quando eu ambiento o meu tempo, o meu espaço, e eu digo assim, olha, a Ana estava ali no seu dia de folga, na sua casa, e aconteceu isso. Então, eu já ambientei o tempo, o espaço, a minha personagem, já disse quem ela era e qual era a intenção dela. Então, essas informações iniciais acontecem na introdução. A gente tem o desenvolvimento, aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Então, por exemplo, Ana tinha um problema. Ela não conseguia ir para o trabalho porque ela estava doente. Então, no desenvolvimento é onde aparecem essas questões que vão ser desenvolvidas ao longo do conto. Clímax, quando acontece o maior momento de tensão da história. Então, por exemplo, Ana não conseguiu ir para o trabalho. Sendo assim, ela não conseguiu, ser promovida. Qualquer coisa que ia acontecer com Ana naquele dia.
E o desfecho, encerramento da narrativa em que se apresenta uma solução para o enredo. É onde as coisas se resolvem, né? Os finais felizes se estabelecem ou não, minha gente. Nem todo final precisa ser feliz, né? Muito diferente dos contos de fada, né? Que a maioria tem finais felizes, né? O conto não necessariamente. Tipos de conto, ó, dependendo da temática explorada, há diversos tipos de conto. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a gente tem os contos realistas, que narram situações realistas e não imaginárias, então a gente vai ter essa narrativa muito mais próxima da nossa realidade, da nossa vida cotidiana. A gente tem os contos populares, que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. É aquela história que você escutou do seu pai, do seu tio, do seu avô, que vem pela tradição oral e que diz respeito sobre qualquer coisa. Pode ser um pensamento, uma crença do seu bairro, da sua rua, alguma coisa boa ou ruim que aconteceu. Então, esses contos populares são passados de geração em geração como forma de ensinamento, né? Eles querem trazer alguma ideia para a gente. Os contos fantásticos são aqueles em que as histórias apresentam uma mistura de realidade com ficção e confundem os leitores, né, com conhecimentos absurdos. Então, é nos contos fantásticos em que a lua vai falar, sabe? A gente vai conseguir ir para outro lugar, no espaço, viajar no tempo. Tudo isso acontece nos contos fantásticos, que a gente não tem condição de fazer na vida real da gente, né? Mas bem que a gente queria, né? Ter esse poder todo. A gente não consegue, e aí recorre o quê? A literatura, a fantasia, a arte. A gente também tem os contos de terror, que narram histórias cheias de mistério, suspense e medo. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto muito de terror, não. Mas se você gosta aí de uma história de terror, de um monstrengo, esse tipo de conto é para você, se você não é assustado. Ó, a gente também tem os contos de humor e os contos infantis. Os contos de humor narram histórias que têm o objetivo de divertir os leitores. Se você está precisando rir, os contos de humor são feitos para você, tá certo? E os contos infantis narram histórias para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição moral, né? Quando a gente está em fase de desenvolvimento, a gente precisa aprender muita coisa. E os contos infantis ajudam no desenvolvimento infantil, porque eles vão ensinando através dessa metáfora, que é a literatura, que é a construção de fantasia, as crianças sobre a vida. Contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir, né? Então, é aquele conto que acontece aqui na mente da personagem. E, normalmente, ela tem um grande conflito interno, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que ela não conseguiu resolver na vida dela, que está reverberando durante toda a sua existência. E, por último, a gente tem os contos de fadas, que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. A maioria dos contos de fada tem final feliz, né? Embora nos últimos tempos a gente tenha um exercício para remodelar os contos de fada, né? A gente já não aceita mais alguns discursos com tanta facilidade, a gente já não aceita machismo, a gente já não aceita racismo. Então, a gente tenta adaptar essas obras para que elas conversem com a nossa realidade nos dias de hoje, tá certo? Então, pode ser que o conto de fada moderno tenha um final alternativo, aquele que era o clássico, aquele que a gente está acostumado a consumir e escutou durante a infância. Vamos ler um conto de um autor brasileiro, minha gente, chamado Carlos Drummond de Andrade, e pensar um pouquinho sobre esse conto? Acho que dá tempo. Vamos lá. O conto se chama A Beleza Total, Carlos Drummond de Andrade. Pulei demais. Ó, a beleza de Gertrudes, nós temos aqui já a nossa personagem, fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa, e muito menos as visitas. Minha gente, o espelho não queria refletir as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível, de tão belo, e o espelho do banheiro que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. Veja só. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito.
e Gertrudes não podia fazer nada. Nascer assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando, imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, ao cemitério, né? E a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves, minha gente. Carlos Drummond de Andrade escreveu esse texto, que faz com que a gente pense no papel da beleza, né? E como a gente está preso a essa ideia de que o belo é esplendoroso e está num limite, ali está num patamar inalcançável, mas que ele também aprisiona, né? Ele aprisiona e priva de liberdade. Mas Gertrudes já não podia sair de casa, foi sancionada uma lei para que ela não conseguisse sair de casa porque a saída dela impactava a cidade onde ela morava. Então, a gente consegue pensar que talvez seja um exagero com relação à beleza de Gertrudes, mas é assim que o narrador vê o impacto dela, da existência dela, diante da nossa sociedade. No enredo inesperado, acompanhamos o destino trágico de Gertrudes, uma mulher que acabou morrendo porque era bonita demais, minha gente. Com maestria, o autor se serve da história para tecer reflexões socioculturais, ironizando e criticando o mundo em que vivemos. Numa realidade muitas vezes fútil e marcada pela dominação das mulheres, a sua beleza pode funcionar como uma bênção ou uma maldição, fazendo com que sejam controladas, vigiadas e até punidas por isso. Então, o texto de Drummond, na verdade, é muito potente porque faz com que a gente pense, né? Será que a gente precisa viver preso nessa caixinha que idealiza a beleza, que diz que a gente tem que ser perfeito o tempo todo, especialmente quando a gente está só tentando crescer, tentando encontrar a identidade da gente? Numa época em que está todo mundo tão preocupado em usar filtros o tempo todo nas redes sociais, será que a gente precisa alcançar essa beleza aí de Gertrudes? Ou será que isso é uma maldição? Será que isso está aprisionando o nosso comportamento também? E aí, professora Adriana, comente aí como é que foi o chat, como é que eles estão. Olha, professora Viviane, o chat está aqui sendo movimentado por Cauã, Tamara, Luiz. E aí eles falaram que gostam de todos os contos. Esse conto que foi falado agora, contado por você, foi maravilhoso. Obrigada. Então estão bem aqui, então um abração. Eu já me despeço, porque o nosso tempo aqui é curto. Eu já me despeço de vocês. Um abração, meus amores. Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada pela participação, meninas, no chat. Para finalizar, vamos ver o que mais a gente pode tirar do texto de Drummond. O texto faz a gente pensar em como valorizamos o belo, que eu já falei aqui para vocês, mesmo sabendo que a internet produz uma beleza falsa, fabricada, né? A gente sabe que as pessoas que utilizam aquele filtro estão um pouquinho distantes daquela realidade. E tá tudo bem, tá? A gente não precisa alcançar padrões ideais. Além disso, repercute apenas um único tipo de beleza, minha gente, padrão, que marginaliza todos os outros tipos de beleza. Então, veja que complicado. A beleza em diversos corpos, em diversos tipos de rosto, diversos tipos de cabelo, diversas configurações de seres humanos. Então, quando a gente tenta padronizar a beleza, é também um processo bem complicadinho para a gente, né? Eu vou me despedindo por aqui. Eu acho que a aula hoje foi excelente, eu me diverti muito fazendo. Semana que vem a professora Camila está de volta com vocês, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula.